Queridos alunos e queridas alunas, vamos iniciar nosso curso no Companhia Jurídica, visando o 28º concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, cuja primeira fase deve ocorrer já no mês de outubro. Vamos falar sobre família, sucessões e direito da criança e do adolescente, mas agora vamos iniciar nesta aula por direito de família. Vamos falar sobre o pacto antinupcial. O que é pacto antinupcial? Nós colocamos o conceito que é a convenção solene que trata do aspecto patrimonial do casamento. Cuidado, porque muitas vezes na prova eles colocam, olha, é o contrato antinupcial ou outra expressão. Nem sempre colocam pacto antinupcial, mas pacto antinupcial, contrato antinupcial, contrato pré-nupcial, são todas expressões sinônimas. Bom, e na união estável, já que o pacto antinupcial é a convenção solene que trata do aspecto patrimonial do casamento, e a união estável, existe um pacto antinupcial na união estável? Não com esse nome. Na união estável existe também um contrato, mas ele é chamado contrato de união estável e não contrato pré-nupcial, já que não se trata de casamento e de união estável. Onde está previsto no Código Civil o contrato de união estável? Ele está previsto lá no artigo, peguem o Código Civil, ele está previsto no artigo 1725. Do Código Civil, que diz, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, a comunhão parcial. Mas o 1725 fala, na união estável, salvo contrato escrito, ou seja, pode haver um contrato escrito. Logo, na união estável, nós temos o contrato de união estável, e no casamento nós temos um pacto antinupcial. Agora, o pacto antinupcial é uma convenção solene. Por que ele é solene, hein? Porque o pacto antinupcial, necessariamente, ele deve observar a forma pública. Ele deve ser feito por escritura pública. Porém, o contrato de união estável, ele pode ser feito por escrito particular. Por quê, hein? Peguem o Código Civil, é importante acompanhar nossas aulas com o Código Civil. Isso vai ajudar na hora da prova. Se vocês forem no 1725 do Código Civil, quando ele trata do contrato de união estável, ele apenas diz o seguinte, salvo contrato escrito, ou seja, a forma exigida pela lei é a forma escrita. E este escrito pode ser particular ou público. Agora, quando se trata de contrato ou pacto antinupcial, aí a forma deve ser pública. Peguem o Código Civil e vamos lá no artigo 1653. Olhem só o que diz o Código Civil lá no artigo 1653. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública. Logo, a forma pública do pacto antinupcial, do contrato pré-nupcial, a forma pública é requisito de validade. Bom, então vamos lá. Então, já vimos a diferença entre pacto antinupcial e o contrato de união estável. Pacto antinupcial necessariamente deve ser feito por escritura pública e o contrato de união estável pode ser feito por escritura pública ou por escrito particular. Agora eu quero debater um outro ponto para vocês que é muito cobrado em concursos, como o concurso da Defensoria Pública. O pacto antinupcial, como o próprio nome dá a entender, ele é feito antes do casamento. Tanto é que, pelo nosso Código Civil, o casamento, se vocês forem lá no artigo 1653, peguem o Código Civil e leiam o artigo 1653. Ele, na parte final, fala que é ineficaz, o pacto antinupcial é ineficaz se não seguir o
casamento. Então, o pacto antinupcial é nulo se não for feito por escritura pública e é ineficaz se não ocorrer o casamento. Então, o pacto antinupcial é feito antes do casamento. E, não, mas aí o casal fez um pacto antinupcial e não se casou. Esse pacto antinupcial é válido? É. Ele é eficaz? Ele produz efeitos? Não. Porque o casamento é requisito de eficácia, repito, está expresso no artigo 1653 do Código Civil. Agora, e o contrato de união estável? Porque o pacto antinupcial necessariamente tem que ser feito antes do casamento. Porém, o contrato de união estável, e isso já foi questão de prova da Defensoria Pública, o contrato de união estável, ele pode ser feito no início da união estável ou no curso da união estável. Então, imaginem que um casal vive, e quando eu falo um casal, pode ser uma união homoafetiva ou não. Muito cuidado que esse ponto também é muito cobrado em provas de defensoria. Tanto o casamento como a união estável pode existir sendo uma relação homoafetiva ou não, pouco importa, porque como o STF já decidiu, a relação amorosa entre duas pessoas, sejam do mesmo sexo ou não, podem o quê? Ser realizada, essa relação pode ser formalizada por meio de um casamento ou também pode ensejar o estabelecimento de uma união estável. Repito, como já decidido pelo STF. Então, se isso for cobrado na própria defensoria, duas pessoas vivem em união estável ou homoafetiva, essa relação produz os mesmos direitos e deveres que uma relação não homoafetiva, seja casamento, seja união estável. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, na união estável, pode haver um contrato de união estável no decorrer da união estável. E eu até costumo brincar o seguinte, a vida passa muito rápido e as pessoas começam um relacionamento amoroso e quando acordam um belo dia falam assim, poxa, estou morando com essa pessoa há 5 anos, há 10 anos, ou seja, ela já está, quando ela percebe um belo dia, ela descobre que ela está vivendo em união estável. E aí ela fala, bom, vamos fazer um contrato de união estável? Então não há nenhum problema. É possível sim fazer um contrato de união estável, mesmo se a união estável já estiver em curso. E aí vocês podem perguntar, tudo bem, mas será que eu posso fazer um contrato antinupcial, um pacto antinupcial se eu já me casei? Não. Pacto antinupcial só antes do casamento. Porém, é possível a pessoa requerer a modificação do regime de bens no curso do casamento. O Código Civil ele permite a modificação do regime de bens no curso do casamento. Está lá, peguem o Código Civil, está lá expresso no artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil. Isso já foi cobrado em mais de 2 concursos da Defensoria Pública no Rio de Janeiro. Então, 1639, parágrafo 2º do Código Civil diz: é admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido formalizado por ambos os cônjuges. Então, imaginem, pelo 1639, parágrafo 2º do Código Civil, é exigido que ambos os cônjuges estejam de acordo. Então, imaginem que aquele casal se casou e não optou por nenhum regime de bens de casamento. E aí, pessoal, quando os noivos não escolhem o regime de bens, a lei ela dá para os noivos esse regime da comunhão parcial de bens. Então, quando os noivos não escolhem, a lei fala, olha, está aqui o regime da comunhão parcial de bens. E isso o próprio Código Civil fala no artigo 1640. Não havendo convenção ou sendo ela nula ou ineficaz, vai vigorar o regime da comunhão parcial. Mas imagine que no curso do casamento, os cônjuges querem mudar o regime da comunhão parcial para a comunhão universal, ou da comunhão parcial para separação de bens. Ou pode até ocorrer o seguinte, os noivos podem ter feito um pacto antinupcial e mesmo assim querem mudar esse regime de bens no curso do casamento. Isso pode ocorrer também. Então, o fato dos noivos terem feito um pacto antinupcial não impede que o regime de bens seja modificado no curso do casamento, desde que haja este acordo, como
exige o artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil. Então, ambos os cônjuges estão de acordo com a mudança do regime de bens? Estão. Eles vão fazer, então, um pedido judicial, que é em um procedimento de jurisdição voluntária, requerendo a alteração do regime de bens. E aí vão dizer por que eles querem alterar o regime de bens. Olha, é porque nós entendemos que a comunhão parcial não seria o mais adequado, que o melhor seria a comunhão universal, ou melhor seria a separação de bens. Vão dizer o motivo pelo qual eles querem modificar esse regime de bens, e aí o judiciário vai dizer se autoriza ou não esta mudança no regime de bens. Agora, então, o regime de bens no casamento ele é escolhido antes do casamento, mas os cônjuges podem requerer essa modificação no curso do casamento. E no contrato de união estável, como nós já falamos, ele pode ser elaborado mesmo no curso da união estável. Agora tem um detalhe muito importante em relação à união estável que eu quero que vocês entendam. Imaginem que um casal inicia a união estável. E aí o casal iniciou uma união estável e aí depois de 10 anos eles resolvem fazer um contrato de união estável. Aí olha a pergunta que eu faço para vocês. Se esse casal viveu 10 anos em união estável e depois de 10 anos em união estável eles querem fazer um contrato de união estável, um pacto de união estável, também chamado de pacto convivencial, são todas expressões sinônimas. Contrato de união estável, pacto de união estável, pacto convivencial, e aí o casal quer fazer esse pacto convivencial. Eles podem fazer, mas eles podem escolher o regime que eles quiserem? Bom, ressalvadas as hipóteses de separação legal de bens, que estão lá no artigo 1641 do Código Civil. Vou até colocar aqui, só não reparem a letra feia, pessoal, que eu estou escrevendo com o mouse, tá? Mas o artigo 1641 do Código Civil, e peguem aí o Código Civil. O 1641 do Código Civil, ele trata das hipóteses de separação legal de bens, ou seja, são hipóteses em que a lei impõe ao casamento, e também se entende que, por extensão, se aplica à união estável, o próprio STJ já decidiu isso, que as hipóteses de separação legal de bens do artigo 1641 se aplicam à união estável. Olha o que diz o artigo 1641 do Código Civil. É obrigatório a separação de bens no casamento quando as pessoas violarem uma causa suspensiva. São uma das causas lá do artigo 1523 do Código Civil, um exemplo de uma causa suspensiva, que está no artigo 1523 do Código Civil. Duas pessoas eram casadas e vamos imaginar que o marido faleça. O marido faleceu deixando bens. A viúva quer casar novamente. Claro, não tem nenhum problema, ela pode casar novamente, mas ela, antes de se casar, ela deve fazer a partilha dos bens deixados pelo falecido e dar o quinhão dos filhos. Por quê? Se ela se casar antes de fazer a partilha dos bens do falecido marido, ela obrigatoriamente terá que casar pelo regime da separação de bens. Porque isso seria uma causa suspensiva, o fato da viúva se casar antes de fazer a partilha dos bens do falecido. Mas o que o Código Civil, lá no artigo 1523, quer evitar neste caso? Quer evitar uma confusão patrimonial, porque se ela se casa novamente antes de fazer a partilha dos bens do falecido, pode haver uma confusão patrimonial, gerando, por isso, prejuízo para os filhos. Tudo bem? Logo, cuidado, porque as causas suspensivas lá do artigo 1523, que eu peço para vocês darem uma lida no 1523, elas não impedem o casamento, elas não são impedimentos, como aqueles impedimentos lá do artigo 1521, porque os impedimentos proíbem o casamento. Por exemplo, o irmão não pode casar com a irmã, mas esse parentesco, ser irmão, ser irmão, que é colateral de segundo grau, por exemplo, é um impedimento matrimonial. Bom, então voltando aqui, são hipóteses, nós já vimos que separação legal obrigatória de bens. Primeira hipótese era o artigo 1641.
o fato da pessoa violar uma causa suspensiva. Segunda hipótese, a pessoa ter mais de 70 anos. Se uma pessoa tem 80 anos e quer casar, ela pode casar sem problema algum, mas ela tem que necessariamente observar o regime da separação de bens. E terceira e última hipótese, daquelas pessoas que dependem de suprimento judicial. Como assim? Imaginem que uma pessoa que tem 16 anos de idade quer casar. Lembrando que a idade mínima para casar, e isso é um ponto importante, a idade mínima para casar é 16 anos. E atualmente não é permitido em nenhuma hipótese, olha o que eu estou falando, hein? Não é permitido em nenhuma hipótese atualmente casamento de pessoas menores de 16 anos. Ah, mas em caso de gravidez não pode não casar com 15 anos? Não, não pode. Por que que não pode? Porque o Código Civil sofreu uma alteração no ano de 2019, promovida pela Lei 13.811, de 2019, que alterou o artigo 1520 do Código Civil, 1520, e o 1520 do Código Civil, peguem o Código Civil, por favor, ele diz o seguinte: não será permitido em qualquer caso o casamento de quem não atingiu a idade núbil, e o artigo 1517 do Código Civil, ele diz que a idade mínima para casar é de 16 anos. Mas imaginem, uma pessoa, então, repito, se a pessoa coloca uma questão na prova da defensoria, um casal de namorados pretende casar porque a menina está grávida, ela possui 15 anos, e aí procura a defensoria pública solicitando o suprimento da idade para casar, né? O suprimento da idade núbil. Tal é possível? Vocês vão marcar a opção não. Tal não é possível, porque atualmente a idade núbil é 16 anos e não se admite nenhuma exceção. Então, atualmente, não é possível, se a pessoa tem menos de 16 anos, não há hipótese em que o casamento seja possível. Lembrando, só para ficar bem claro, o Código Civil de 2002, desde o início de sua vigência, previa a idade núbil de 16 anos. A alteração promovida em 2019 foi a seguinte: era permitido o casamento de menores de 16 anos em caso de gravidez. E agora não é permitido o casamento de menores de 16 anos em nenhuma hipótese. Ou seja, esta regra que diz que a idade mínima para casar é 16 anos, agora é uma regra absoluta. Tá? É uma regra absoluta. Agora, um outro detalhe que vocês devem ter cuidado, que isso também já foi cobrado em prova. Vocês podem me perguntar o seguinte: olha, tudo bem, a idade mínima para casar é 16 anos. Então, só para complementar a questão, podem dizer o seguinte: olha, uma menina, namorados, né, e a menina tem 15 anos, ela pode pedir o suprimento da idade para casar? Não. Mas, porque agora a idade mínima é 16 anos, essa regra é absoluta, não admite mais exceção. Mas imagine a hipótese em que duas pessoas têm um relacionamento, namoram e querem se casar. Só que a menina tem 16 anos de idade. E aí os pais não autorizam este casamento. E ela procura a defensoria pública. Qual medida deve ser adotada? A medida deve ser adotada é o seguinte: é o suprimento do consentimento dos pais para casar. Reparem que não é caso de suprimento de idade. Porque, em nosso exemplo, a menina tem a idade núbil, que é 16 anos. A pessoa com 16 ou 17 anos, ela pode casar, mas quando ela é menor de 18 anos, porque se a menina ou o rapaz tivessem 18 anos, com 18 anos, a pessoa não mais se sujeita ao poder familiar e pode praticar livremente os atos da vida civil. Mas a pessoa com 16 ou com 17 anos, ela pode se casar, mas depende do consentimento dos pais. E se os pais não consentem, ela pode pedir judicialmente, por meio da defensoria, o suprimento do consentimento dos pais. Ah, mas e aí quem vai assisti-la neste processo? A defensoria pública, na qualidade de curadora especial. Cuidado com isso. Então, é função institucional da defensoria pública o exercício da curadoria especial, tá?
E onde está isso? Está lá na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, que é a Lei Complementar 80 de 94. E onde está na Lei Complementar 80 de 94, que é a função institucional da Defensoria Pública, exercer a Curadoria Especial? Está no artigo 4º, inciso 16. Tá? Então, é função institucional da Defensoria Pública exercer a Curadoria Especial. Então, essa menina com 16 anos ou com 17 anos procurando a Defensoria Pública, já que há um conflito de interesses com seus pais, a Defensoria Pública, na qualidade de curador especial, vai assistir essa menina solicitando o suprimento do consentimento dos pais. É claro, se a menina tem pai e mãe, e só o pai não autoriza, vai ser requerer apenas o suprimento do consentimento paterno. Se sua mãe não consente, vai ser requerer o suprimento do consentimento materno. Se o pai e a mãe não consentem, vai se requerer o suprimento do consentimento do pai e da mãe. Ah, mas o pai faleceu, a menina só tem mãe. Aí o poder familiar, quando um dos pais falecem, o poder familiar se consolida nas mãos do pai ou da mãe que está vivo. Então, se o pai faleceu, a mãe exerce com exclusividade o poder familiar. E se ela não autorizou, vai se requerer o suprimento do consentimento materno para casar. Bom, então ficou clara essa parte, né? Então, se os dois pais não autorizam, deve-se requerer o suprimento do consentimento de ambos os pais. Se apenas um deles não autoriza, deve-se requerer o suprimento do consentimento apenas do pai que não, ou da mãe que não autoriza. E agora, vamos responder esta questão. Noivos que possuem 16 anos podem fazer pacto antinupcial? Podem fazer pacto antinupcial. Agora só tem um porém, tá? O representante legal ele precisa aprovar este pacto antinupcial. Onde está isso? Está lá no Código Civil, no artigo 1654. Então, é possível sim, os noivos que têm 16 anos podem elaborar um pacto antinupcial, mas os pais deverão aprovar. Está no artigo 1654 do Código Civil. Ah, mas e se os pais não aprovarem esse pacto antinupcial? Bom, pessoal, se os pais não aprovarem esse pacto antinupcial, eles vão casar pelo regime legal, né? Que é o regime da comunhão parcial de bens. E se eles dependerem de suprimento judicial, eles vão, inclusive, casar pela separação legal ou obrigatória, que é sinônimo, tá? Separação legal é sinônimo de separação obrigatória, tudo bem? Lembrem-se que existem 3 hipóteses de separação legal obrigatória, e são elas: existência de causa suspensiva, estão no artigo 1641, e são elas: existência de causa suspensiva, que estão lá no 1523, pessoa com idade superior a 70 anos, e o fato da pessoa precisar de suprimento judicial, e o suprimento judicial seria, como nós comentamos, o suprimento do consentimento dos pais para casar. E as pessoas com 16 anos podem fazer pacto antinupcial, mas deve ter a aprovação dos pais, e se os pais não aprovarem, a pessoa vai ter que casar pelo regime da comunhão parcial, e se os pais não autorizarem o casamento, eles vão ter que pedir o suprimento judicial, e nesse caso o regime será o regime da separação legal ou obrigatória. Agora, só mais um comentário antes de nós seguirmos, que é o seguinte, que eu quero comentar com vocês. Nós vimos que o pacto antinupcial ele tem que ser feito antes do casamento. Obrigatoriamente ele tem que ser feito antes do casamento, mas o contrato de união estável pode ser feito no curso da união estável. Mas eu até não concluí, eu vou concluir agora o seguinte: se as pessoas vivem há 10 anos em união estável e querem fazer um contrato de união estável, elas podem fazer. Mas nesses 10 anos que elas conviveram sem elaborar um contrato de união estável, qual foi o regime de bens que vigorou? O regime da comunhão parcial. É o que diz expressamente o artigo 1725 do Código Civil. Peguem aí o Código Civil, ó. Está lá expresso no
1725 do Código Civil. E aí, eles vão fazer um contrato de união estável. E esse contrato de união estável pode prever o regime de união estável da separação de bens? Pode. Pode prever a comunhão universal? Pode. Mas um problema muito comum que já foi objeto de prova da Defensoria Pública foi o seguinte: reparem a questão. O casal vive em união estável há 10 anos. E aí, o companheiro, ele depois de 10 anos de união estável, ele pensa: agora minha união estável já não está fluindo muito bem, eu acho que eu vou por fim a esta união estável. Só que o companheiro, ele adquiriu um imóvel onerosamente no decorrer dessa união estável. Então, ele procura a defensoria para tirar as dúvidas, e aí a defensora explica para ele: olha, você vive em união estável há 10 anos, e aí você não fez nenhum contrato de união estável. O artigo 1725 do Código Civil lhe deu o regime da comunhão parcial. Então, este imóvel que você comprou durante a união estável, durante esses 10 anos, este imóvel não é apenas seu, é seu e da sua companheira, pertence ao casal. E aí o companheiro, querendo burlar a regra do 1725 do Código Civil, depois de 10 anos de união estável, ele vai e fala para a companheira: companheira, nós nos amamos tanto, vamos fazer um contrato de união estável, um pacto de união estável? E eles fazem um pacto de união estável, estabelecendo o regime da separação de bens. E aí, um ano depois, eles põem fim à união estável. E a companheira procura a defensoria contando essa história: olha, nós vivemos em união estável por 11 anos. Durante 10 anos vivemos em união estável, sem contrato, e meu ex-companheiro, adquiriu um imóvel. Isso a companheira contando a história. E aí, depois de 10 anos que meu companheiro já havia comprado um imóvel, nós fizemos um contrato de união estável elegendo o regime da separação de bens. Um ano depois, nós colocamos fim à união estável. Aí vem a companheira e pergunta: eu tenho direito àquele imóvel adquirido durante os 10 anos de união estável em que não havia contrato de união estável? A resposta é sim. A companheira vai ter direito àquele bem adquirido durante a união estável. E por quê? Porque naquele momento em que o bem foi adquirido, vigorava o regime da comunhão parcial de bens, na forma do artigo 1725 do Código Civil. Mas ele não escolheu, o casal não escolheu o regime da separação de bens? Sim, mas esse regime na união estável, ele não produz efeitos retroativos. Então, realmente, o casal que vivia em união estável e depois de 10 anos de união estável fez um contrato de união estável escolhendo o regime da separação de bens, esse regime vale dali para frente. Em relação ao passado, esse regime da separação de bens não vai vigorar. Ficou claro? Porque senão seria muito fácil burlar o regime de bens na união estável. Caso os companheiros quisessem o regime da separação de bens desde o início, eles deveriam fazer um contrato de união estável no início da união estável, estabelecendo o regime da separação legal. Eles não fizeram isso, eles quiseram, na verdade, eles permitiram que a lei escolhesse para eles o regime da comunhão parcial, tudo bem? E a companheira vai ter direito, sim, a 50% deste imóvel adquirido onerosamente durante a união estável. Bom, o que pode acontecer é o seguinte: a companheira pode falar: olha, eu não quero, eu sei que eu tenho direito, mas eu não quero. Ela pode fazer isso, porque se trata de um direito patrimonial que é disponível, mas que ela tem direito, e isso é uma questão clássica de prova da Defensoria Pública e que combina bastante com o perfil da banca. Bom, e vamos agora falar sobre essa outra questão. Então, só para fazer um resumão sobre o que nós falamos aqui de pacto antinupcial e de contrato de união estável. Pacto antinupcial deve ser feito antes do casamento. E, durante o casamento, pode haver a mudança do regime de bens, com o consentimento de ambos os cônjuges, por um pedido judicial que segue um procedimento de jurisdição voluntária, na forma do artigo 1639, parágrafo 2º. E na união estável pode ser feito um contrato de união estável
ou antes do início da união estável, ou durante a união estável, mas observando que se o contrato de união estável for feito no curso da união estável, principalmente quando ele estabelece a separação de bens, ele não vai produzir efeitos retroativos. E, para nós fecharmos aqui esse bloco da nossa primeira aula de Direito de Família, o pacto antinupcial é obrigatório? Não. Nem o pacto antinupcial é obrigatório, nem o contrato de união estável é obrigatório. Por quê? Não existindo contrato de união estável, não existindo pacto antinupcial, vai vigorar o regime da comunhão parcial, como dispõe o artigo 1640 do Código Civil. Um grande abraço, pessoal!